O chá de banco que a direita tá tomando. Que chá de banco que a direita está tomando, meus amigos e minhas amigas? Se prepara, vai começar o Tarja Preta. Sabe aquele chá de banco que a pessoa deixa esperando? Ou aquele chá de banco que a gente fica esperando um retorno de uma promoção que é ganhar do trabalho, quando a gente vai no RH e pede um aumento. Mês que vem a gente vai, eu já te chamo pra gente conversar um pouco melhor sobre isso. Espera. Esse mesmo chá de banco a direita tá tomando, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Centrão vê Derrite como um trunfo para pressionar Bolsonaro a ungir Tarcísio. Cara, Deus cuida de mim na força das suas asas ou na sombra das suas asas. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não aguento mais falar sobre isso. Eu não aguento mais conversar sobre isso porque parece que eu tô vivendo uma ilusão paralela. Num mundo invertido. Num mundo de Coraline. Quem já assistiu Coraline sabe muito bem o que eu tô falando. O show de Truman. Parece que eu tô vendo um espetáculo que as pessoas não estão se tocando, o que para mim é muito óbvio, gente. É gritante isso. E a ponto de eu me sentir praticamente constrangido pelo que está acontecendo na direita brasileira. Eu vou ler a reportagem junto com vocês. Coisas que ninguém vai falar para vocês, tá? Direita sonha com indicação de Tarcísio para concorrer à presidência até dezembro, para que haja tempo de articular aliança em torno do governador contra Lula. A antifacção do governo tem sido vista no Centrão como uma oportunidade de se preparar uma nova investida pela candidatura de Tarcísio de Freitas do Republicano ao Palácio do Planalto em 2026. Como o Derrite é secretário em São Paulo, eventual sucesso da reeleitoria, quem não sabe, o Derrite assumiu, o Guilherme Derrite, o secretário de Segurança de São Paulo, que, na minha opinião, faz um dos melhores trabalhos da história de São Paulo, à frente da secretaria. Como ele é secretário do governador, vai ter um destaque agora na pauta de combate às facções criminosas, né? E estão vendo a possibilidade de projetar esse possível sucesso perante a opinião pública num cenário que fortalece a candidatura e o nome de Tarcísio, e também nacionaliza o nome de Tarcísio, né? Haja vista que nós saímos de um cenário atual em que o Lula estava, na minha opinião, caminhando por uma reeleição, possivelmente e aqui não tem, a gente tem que ter uma tarja aqui, Dudu, uma tarja bonita, dizendo assim, ó, análise não é opinião. Aqui eu não estou dizendo se eu prefiro estrogonofe ou se eu gosto mais de lasanha. Eu estou dizendo para você o seguinte, essa é a realidade. Lula estava caminhando a passos larguíssimos para uma reeleição, mas ele já estava com uma mão na taça. Parecia o Palmeiras, na minha opinião vai ganhar o Palmeiras, tá? Desculpa, flamenguistas, mas na minha opinião vai dar Palmeiras. Para quem entende de futebol. Já estava com uma mão na taça. Agora a pauta de segurança pública nos coloca num cenário de total imprevisibilidade daquilo que pode acontecer. Porque se tem uma coisa que é o calcanhar de Aquiles da esquerda, é segurança pública. Porque vocês podem lembrar que nós temos um presidente que trata traficante, um tadinho, né? Pra que rouba celular? Pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto, que fala que traficante é uma vítima do usuário e entra num conflito, numa esquizofrenia quase interna deles, porque o papel do PT nunca foi combater o usuário de drogas. O PT nunca combateu o usuário de drogas e agora está culpando o usuário que sempre foi amigo e eleitor do PT para botar numa dualidade contra o traficante? Como assim? Então são duas espécies que, ao meu ver, na minha opinião, e pelo aquilo que eu percebo no debate público e pela agenda do PT, tendem a votar no PT e agora tá batendo usuário, depois bate no traficante e usa o traficante para bater no usuário. É uma coisa quase esquizofrênica, na minha opinião. O que o PT tá fazendo, tá perdendo voto deles fazendo esse tipo de discurso. Os piores índices de combate à segurança pública, aliás, de combate à criminalidade, são injeções do PT, principalmente no Norte e no Nordeste. É o PT que corta mais de 708 milhões de reais do combate à criminalidade, no investimento na segurança pública na parte da inteligência. É o PT que criminaliza o policial, que fala que a única medida que a gente tem que olhar para o policial é colocando câmera.
É o PT que vai... Não, acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Este é o PT. São as manifestações que defendem o PT que cantam esse tipo de música. São as manifestações do PT que, quando acontece uma operação policial, eles, na verdade, olham não para o traficante que foi combatido, mas olham para ver o que o policial fez de errado e tendo criminalizar os policiais que estavam lá quase morrendo, quase não retornando às suas casas, e criminaliza esse policial. É esse o PT que nós temos na mesa. E que agora quer assumir um protagonismo frente ao combate à criminalidade no país. Não dá certo. É óbvio que não vai dar certo. É o momento da direita tentar minimamente ressurgir no debate público, utilizando da plataforma eleitoral, justificando-se até que enfim, parece que a direita acordou e viu que o mundo não se resume à anistia. Ah, Jota, tu acha justo que a Débora do Batom esteja... Não acho justo. Mas mais injusto do que achar que a Débora do Batom está presa, eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Cadê a direita que se preocupava tanto com a Débora do Batom depois da condenação do Bolsonaro? Estou sendo injusto? Por favor, coloquem para mim nos comentários. Eu quero estar errado. Vou repetir, olhando no fundo dos olhos de vocês. Eu quero estar errado. Mas alguém ouviu a expressão Débora do Batom depois que o Bolsonaro foi condenado? Ou estavam instrumentalizando uma mulher que foi vítima de uma injustiça do Poder Judiciário, uma mulher que foi politizada, uma mulher que foi utilizada como bode expiatório, e a partir do momento que eles viram que, bom, já que a nossa pauta política acabou, já que a gente já perdeu, deixa a Débora, mas deixa todo mundo. Os presos de 8 de janeiro, que eu não escuto falar em presos do 8 de janeiro há muito tempo. Mas há muito tempo. Na minha opinião, foram pessoas que foram abandonadas injustamente. Pessoas que foram sequestradas injustamente. Mas eu vou continuar lendo a reportagem. O Centrão sonha com a indicação de Tarcísio para concorrer à presidência até dezembro para que haja tempo de articular uma grande aliança em torno do governador contra o Lula. Bolsonaro, contudo, resiste a dar o aval agora. E daí a gente pode tirar duas análises, tá? E eu faço questão de comentar as duas. A primeira delas. O Centrão, e uma coisa que eu já falei aqui nesse canal, alguém que estava me xingando agora há pouco, esse rapaz não sabe de nada. O rapaz que não sabe de nada. O Centrão, ele está se balbuciando, está se deliciando. O Centrão quer muito o Tarcísio, gente. Quer muito o Tarcísio. O Centrão tem sonhos gigantescos com uma candidatura de Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque o Tarcísio agrada todos os setores. Não agrada mais, mas agradava todos os setores. O Tarcísio tem um vínculo com o STF, é amigo de grande parte dos ministros. O Tarcísio é amigo do mercado. O Tarcísio é de um partido do Centrão. E o partido tem a confiança do Jair e do Flávio Bolsonaro. Eduardo e Carlos, não. E Michele, eu tenho minhas dúvidas. Eduardo e Carlos, não. Que, na minha opinião, se eu fosse um bolsonarista, coisa que eu não sou, mas se eu fosse um bolsonarista, eu olharia com mais carinho para o Eduardo Bolsonaro. Acho que, para aquilo que representa o bolsonarismo e a sobrevivência do legado do pai dele, eu acho muito mais justo olhar para o que está dizendo o Eduardo Bolsonaro do que está dizendo o Tarcísio. O projeto de Tarcísio, envolve Kassab, envolve Ciro Nogueira, envolve Arthur Lira, envolve o PP, União Brasil, o Republicanos, o PL, em certa medida, mas o PL do Valdemar da Costa Neto, que é condenado no mensalão. Envolve muito pouco de Jair. O Eduardo envolve muito mais. Quem tá certo? Quem decide é você, cara leitor. A minha única questão é municiar vocês de argumentos do contraditório, fazer com que eventualmente vocês fiquem bravos comigo, mas lembrando, isso não é opinião, isso não é torcida, isso é análise, tá? E de um outro lado, e aí vem a minha opinião sobre aquilo que o Bolsonaro mais tem errado. E na minha opinião, o Bolsonaro tem sido alvo de muitas injustiças, principalmente nos últimos meses, mas comete um erro crasso, gigantesco, enorme. Dois possíveis erros que podem acabar com tudo aquilo que a gente conhece como direita
hoje e uma perspectiva, inclusive, de melhorá-la e amadurecê-la, que é mais do que necessária para os próximos anos e para as próximas eleições. A primeira delas é colocar os seus ovos na candidatura de Tarcísio, que está sendo urubuzada por diversos partidos do Centrão. Alguém assistiu aí aquele filme que vai ganhar um Oscar? Aliás, não sei se ela já teve a parte dela no Oscar ou se ainda vai concorrer, ou se já ganhou. Aquele da Substância. Vocês assistiram esse filme? Nem sei se já ganhou um Oscar ou se vai concorrer só no próximo ano. Mas basicamente é acho que é com a Demi Moore, é um filme que fica um corpo que basicamente serve como um reservatório energético para que outra pessoa viva. Basicamente essa é a história do filme. O Bolsonaro é isso. É basicamente um corpo em que cada um quer pegar um pouco da vitalidade que ainda resta e sugar todo pobre homem, inclusive pessoas que foram formadas por Bolsonaro, que eu acho uma traição enorme. Estão vendo que está debilitado, vai ser preso a qualquer momento. Bom, já tiramos tudo que conseguimos do Bolsonaro. Já fomos eleitos, já conseguimos fidelizar parte do eleitorado. Agora, parte desse legado do Bolsonaro vai ficar com o Nicolas, outra parte vai ficar com o Pablo Marçal, outra parte vai ficar com o Tarcísio de Freitas, outra... Não tem mais Jair Bolsonaro. E como é triste a gente ver que projetos políticos, quando são focados em apenas uma pessoa, e essa é a minha principal crítica ao bolsonarismo, acabam se perdendo dessa forma. Como só tem uma pessoa, ela vira um hospedeiro de vários parasitas que sugam até não poder mais. E quando vê que esse corpo está debilitado, eles procuram um próximo hospedeiro. Muito triste. Muito triste isso está acontecendo com o Bolsonaro. Mas a falha dele em não apontar o sucessor, e eu vejo algo que eu concordo com o Bolsonaro. Talvez a melhor vitória, o maior legado do Bolsonaro não teve grande legado em privatização, não teve grande legado na educação, que seria fundamental para a direita brasileira. Aproveitar que teve um governo de direita por 4 anos e varrer essa esquerdalha toda da educação e da cultura. Não teve um grande legado. A Lei Rouanet, isso não resolveu nada, gente. Não resolveu nada. Já estão enturbinando os bolsos dele, rodando todo o país com o nosso dinheiro. Fazendo teatro de macaquinhos e fazendo apresentação pornográfica em escola pública. Em evento, em teatros abrindo para visitação de crianças. Não resolveu nada nesse quesito. Mas uma coisa ele fez. Ele propiciou outras lideranças de direita e muitas delas positivas. Nós temos o Pedro Lupion, que é uma boa liderança. Nós temos o astronauta, o Marcos Pontes. Nós temos a Tereza Cristina. Nós temos o Tarcísio de Freitas. Nós temos o amadurecimento de outras lideranças ao redor do Brasil que conseguiram isso a partir do Bolsonaro. Hoje, grande parte está em ele. Grande parte não esqueceu. Mas surgiram a partir dele. E essa é um pouco da minha opinião sobre a treta que está acontecendo em Santa Catarina. Um pouco dela. Mas a partir do momento que o Bolsonaro chega, olha só, o Lula sentou na cadeira, não dividiu com ninguém, era ele o candidato e acabou, não gerou outra liderança, que ele está certíssimo nessa análise, tanto é que depois que o Lula morrer, acabou o PT. Depois que o Lula se aposentar, acabou o PT. A não ser que eles preparem um bolos e uma migração. Mas a chance da militância do PT ter uma enorme dificuldade pelos próximos 10, 15 anos para voltar a ter uma presidência depois do Lula é gigantesca. Porque o Lula vai ser só um quadro. Vai ser só um antiquário velho dentro de um quadro de militantes frustrados atrás de uma live que eles vão estar fazendo. Diretamente dos seus iPhones. Vai ser isso. Vai virar um grande museu o Partido dos Trabalhadores. Um museu lindo, com várias histórias de conquistas, sindicatos, mas um museu enterrado. O nosso próximo adversário, e falo isso porque eu me considero de direita, é o PSOL. Que tudo é racismo, machismo, opressão, luta interseccional, essas palhaçadas todas. Mas se o Bolsonaro se vangloria tanto de gerar novas lideranças, diferentemente do que faz a esquerda, que essa dificuldade tremenda em apontar um sucessor. Será que ele não está percebendo que enquanto a gente não tem... E o brasileiro, ele é um voto muito personalista.
Enquanto o brasileiro não identifica não somente numa pessoa os seus princípios e valores representados numa pessoa, numa candidatura, ele tem dificuldade em entender isso. Principalmente o afegão médio. O afegão médio é aquele cara que diz assim, ó, o meu primeiro voto é no Bolsonaro e o segundo no Lula. Tem muita gente que é assim, gente. Tem um Brasil obscuro que a gente não enxerga que é assim. Eu votaria no Lula e o segundo voto, Bolsonaro, se não concorrer. Porque eles identificam uma visão dual de política que é materializada apenas em pessoas. Eu discordo disso. Mas o mundo é como ele é. Eu acho isso péssimo para o Brasil. Mas o mundo é como ele é. E se o Bolsonaro? Eu sei porque ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso por dois motivos. Primeiro, porque ele está negociando o apoio dele diante de uma anistia a ele. Está negligenciando a chance do Brasil ter uma perspectiva de tirar o PT do poder ali na frente, porque ele está pensando nele. Nele. Está tratando a anistia como moeda de troca. Não é à toa que o Tarcísio está desesperado para conseguir essa anistia do Bolsonaro. Quem sabe se ele conseguir a anistia do Bolsonaro, ele recebe a bênção no outro dia. Não é à toa que está toda... Vocês estão percebendo qual é a principal pauta da maioria dos candidatos de direita? Anistia. Gente, desculpa, a anistia não é minha prioridade como brasileiro. E eu sei que estou machucando pessoas falando isso. A anistia não é nem minha primeira, nem minha segunda, nem minha terceira, nem minha quarta, nem minha quinta, nem minha sexta, nem minha sétima prioridade. Eu consigo elencar 7 prioridades para vocês à frente do que eu considero ser anistia. 7. Não é minha prioridade. Mas está todo mundo atrás do apoio do Bolsonaro a partir dessa bênção do Bolsonaro. Enquanto isso, o PT está lá atualizando a tabela do imposto de renda, que eu não chamo isso de reforma, tá? É atualizando a tabela do imposto de renda, beneficiando mais de 50 milhões de brasileiros. Dando o auxílio luz, que vai beneficiar mais de 60 milhões de brasileiros. 55 milhões de brasileiros sendo beneficiados por aquela palhaçada do auxílio que fortalece o crime organizado. E a direita? Anistia! E o nome eu vou dar quando eu quiser. E aqui eu vou trazer o gabarito para vocês o que vai acontecer. Eu quero que esse vídeo seja salvo e vocês me cobrem lá na frente se eu estiver errado. Se eu estiver errado nessa análise, eu quero ser cobrado. Eu quero que esse corte viralize por todos os cantos do Brasil e digam: esse negrão não sabe de nada. Quero que isso aconteça. Bolsonaro vai ficar sentado em cima do nome e quando soltar o nome, ninguém mais vai ligar. Já vai ser tarde demais. Ou porque outras candidaturas vão se organizar em torno de outro nome à direita. Mas, gente, Bolsonaro tá fazendo muito querer que quer. Muito demorando muito, está se fazendo muito. Vamos partir para outra alternativa, porque vocês não se esquecem que não existe política parada. A política está sempre em movimento. E a coisa muda muito rápido. Ou eles vão abrir mão do Bolsonaro e vão montar uma candidatura entre eles, ou vai surgir, e eu espero que surja, uma outra liderança à direita que vá ser popular nesse campo. Ou quando o Bolsonaro der a bênção dele, meus amigos, já vai ser tarde demais e o Lula já vai estar reeleito. Sentar em cima de um nome hoje, sabe, eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquela filha de papai? Até falei isso com uns amigos meus hoje. Sabe aquela filha de papai que ela fica o tempo todo dependendo da aprovação para escolher o namorado do pai? E o pai, não, esse aí eu não gosto, esse aí é muito feio, não, esse aí é muito baixo, não, esse aí é muito pobre, não gosto do emprego desse aí, não, esse aí é chato, não, esse aí torce pro time que eu não gosto. E o pai não se decide quem é que a filha namore, e quando menos espera, o pai vai embora, a filha ficou esperando o pai e ela tá com 50, 60 anos sozinha cuidando de gatos? É a mesma analogia, gente. É a mesma analogia. Escolhe logo a porra do teu genro, cara.
Enquanto a direita está tomando chá de banco, esperando da boa vontade do Bolsonaro um ser ungindo que contém o oráculo da sapiência e abandonar e abençoar alguém da direita, o Lula está sendo reeleito na nossa cara. Mas a direita não. Vamos pautar a anistia. E, infelizmente, o Brasil segue refém de um projeto que cada vez mais é personalista e vai acabar com a direita no Brasil. Vai acabar com a direita no Brasil. E aqui fica uma ressalva minha. Eu acho que o Tarcísio é um bom governador. Vou repetir. O Tarcísio é um bom governador. Só que o que eu acho que com a pouca experiência que o Tarcísio tem, ele vai ser um cavalo de Troia. E dentro dele vai vir muita gente que não presta. O Tarcísio presidente, tudo bem, mas vai ser o Tarcísio com o Ciro Nogueira, eu não quero. O Tarcísio presidente, tudo bem, mas ser o Tarcísio com o Antônio Rueda, eu não quero. O Tarcísio, tudo bem, mas vai ser o Tarcísio com o Arthur Lira, eu não quero. Eu acho isso muito perigoso. Quem vai dar as cartas? Quem vai apitar? Será que vocês não estão percebendo que o Centrão quer muito? Por que o Centrão quer muito o Tarcísio? Porque ele é mais fácil de ser moldado. Dada a sua inexperiência política e a sua boa vontade política. Eu reconheço no Tarcísio algo que eu não vejo em muitos políticos. Que é um senso de preocupação nacional, que é preparo político. Só que quando se trata de uma política suja, o Tarcísio não está pronto para mergulhar nessa lama. E quando melhorar, ele vai ser engolido pelo sistema. Como, na minha opinião, já o foi. Um bom gestor, um cara inteligente, um cara que tem um bom senso estético daquilo que o Brasil precisa, mas infelizmente pode funcionar como um cavalo de Troia. Essa é a minha opinião sobre isso. Diga, 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 diga.